O ciclo da borracha é dividido em dois ciclos. O primeiro ciclo inicia no ano de 1850 e dura até o ano de 1912. O segundo ciclo começa no ano de 1942 e permanece até o ano de 1945. Primeiro ciclo da borracha. A utilização da borracha foi desenvolvida graças a descobertas científicas ocorridas ao longo do século XIX. Inicialmente, o látex retirado das seringueiras era utilizado na produção de borracha de apagar e de galochas. Após o estudo científico desenvolvido por Charles Goodyear, ficou conhecido o método de vulcanização da borracha. Esse método é um processo no qual mistura-se enxofre com borracha extraída e submete-se essa mistura a elevadas temperaturas, para que assim a borracha fique mais resistente. A partir do estudo de Goodyear, a borracha passou a ser utilizada na fabricação de pneus e de calçados. A descoberta desse processo de vulcanização foi extremamente significante para a região amazônica, pois como esta era uma das maiores produtoras de látex, transformou-se rapidamente no maior polo de extração e de exportação de látex do mundo. Com isso, grande parte da região norte teve um rápido desenvolvimento econômico. Muitas cidades surgiram e outras se desenvolveram. O comércio interno aumentou significativamente e a renda dos habitantes melhorou. Essa euforia gerada pela exploração da borracha contribuiu para a construção de casas, prédios públicos, estradas, teatros e escolas. Porém, foi no início do século XX que o látex começou a ser explorado no continente asiático. A borracha passou a ser produzida em larga escala e a custos baixos. Assim, a supremacia da borracha brasileira sofreu um forte declínio. Os produtores de borracha foram obrigados a vender a sua produção estocada a preços extremamente baixos. O primeiro ciclo da borracha encerra-se levando diversos produtores de látex à falência, endividando cofres públicos que estocaram borracha na tentativa de elevar o preço do produto. As cidades da região norte se esvaziaram, entrando em plena decadência. Segundo ciclo da borracha. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão alia-se à Alemanha e à Itália, fazendo parte do grupo dos países que pertenciam ao eixo. Com isso, os aliados, que era o grupo ao qual pertenciam os Estados Unidos, a União Soviética e o Império Inglês, ficaram sem a borracha, que era um produto essencial para a sua indústria. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, assinaram em 1942 os Acordos de Washington. Nesse acordo, o Brasil comprometia-se a reativar os seringais amazônicos através de uma operação conjunta com os Estados Unidos. O Brasil ficou responsável pelos seringais, pela mão de obra e por 58% do capital utilizado para a criação do Banco de Crédito da Borracha. Já os Estados Unidos ficou responsável por 42% do capital restante e, além disso, fornecia meios para a produção, transporte e escoamento da borracha. O Banco de Crédito da Borracha tinha um único objetivo, que era reaquecer a atividade extrativista na Amazônia. Entretanto, os objetivos desses dois governos eram conflitantes. Os norte-americanos tinham seus interesses voltados pela urgência e pelo prazo curto. Já o governo brasileiro tinha interesse voltado para o permanente e o duradouro desejo de manter uma política de desenvolvimento na Amazônia. Com o apoio financeiro dos Estados Unidos, o governo brasileiro montou um plano de infraestrutura para os seringais amazônicos, que possibilitou uma expressiva produção de borracha. Os planos de infraestrutura foram criados com o objetivo de recrutar, encaminhar e colocar trabalhadores, principalmente nordestinos, nos seringais. Além disso, visava o abastecimento direto dos seringais com produtos de necessidade, o transporte de passageiros e de suprimentos e promovia o melhoramento urbano, o combate de doenças e o saneamento básico. Com isso, iniciou-se o processo de reorganização do espaço político amazônico, criando novos territórios ao longo do ano de 1943. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, as plantações de borracha da região asiática foram liberadas, cessando o interesse norte-americano pela borracha produzida na Amazônia e, consequentemente, encerrando o segundo ciclo da borracha. No entanto, até os dias de hoje, a exploração da borracha integra a economia da região norte. Extrativismo. O extrativismo, tanto vegetal como mineral, tem sua concentração na região norte. Extrativismo vegetal.
Atualmente, o Brasil é o grande exportador de produtos florestais e aparece como o maior produtor e exportador de madeira, celulose e eucalipto. Segundo o IBGE, o Pará é o estado brasileiro com a maior produção de madeiras em toras. A produção florestal ganha força com a tendência da silvicultura, ou seja, da manutenção, aproveitamento e uso racional das florestas ou criação de uma área para o cultivo de determinada planta, como por exemplo o eucalipto. Além da extração de madeira, a região amazônica também é responsável pela produção nacional de castanha do Pará, látex, babaçu, entre outras sementes e frutas tipicamente brasileiras, manufaturada pelas indústrias alimentícia, farmacêutica e até de combustíveis. Extrativismo mineral. O extrativismo mineral na região norte tem destaque para o ouro, o ferro, a bauxita e a cassiterita. Com um rico potencial mineral, a Amazônia tem atualmente grandes projetos de exploração, como em Carajás e em Rio Trobetas, no Pará, a exploração da mineração de ferro e de bauxita. Na Serra do Navio, no Amapá, a exploração de manganês. Na Serra Pelada, no Pará, a exploração do ouro e em Porto Velho, a exploração de cassiterita. Por volta de 1870, a região amazônica começou a receber um grande fluxo de imigrantes interessados em trabalhar no extrativismo. Os principais produtos extraídos da floresta eram o látex, a castanha do Pará e a madeira. O extrativismo do látex e da castanha do Pará foi um dos motores do processo de produção e organização do espaço regional. Essas atividades estimularam a migração de brasileiros de outras regiões e também de estrangeiros, assim como a construção dos portos de Belém e de Manaus e a modernização dos espaços urbanos dessas duas capitais, onde foram instaladas pequenas indústrias de bens de consumo. Outra consequência foi a atração de capital estrangeiro, que resultou, por exemplo, na instalação de bancos, empresas de comércio e companhias de navegação inglesas, francesas e americanas na região norte. A partir de 1930, outros produtos, como a pimenta do reino, a juta e a malva, passaram a fazer parte da economia regional. Esses produtos também contribuíram para o processo de organização do espaço regional. Inicialmente, os migrantes procuravam o Amapá por causa da extração do minério de manganês, na Serra do Navio. A exploração das minas de manganês necessitava de muita mão de obra, o que aumentava o fluxo migratório. Em 1958, a intensificação da exploração da cassiterita em Rondônia levou também ao maior povoamento desse estado. Apesar desses surtos migratórios, a região norte passou a receber um fluxo maior de imigrantes depois que algumas medidas foram adotadas pelos governos militares do Brasil entre 1964 e 1985. A criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, órgão encarregado de promover o desenvolvimento regional. A construção de rodovias de integração nacional, que como o próprio nome indica, integram a região norte e as demais regiões do Brasil. A criação de núcleos de colonização, resultante da divisão de terras públicas em lotes que foram distribuídos às famílias interessadas em cultivá-los ou explorá-los. A criação do Programa Grande Carajás, cujo projeto envolvia a exploração de recursos minerais da floresta, o aproveitamento dos recursos hídricos da região para a produção de energia elétrica e a construção da estrada de ferro Carajás. Essa ferrovia liga a Serra dos Carajás, no Pará, ao porto de Itaqui, no Maranhão, transportando passageiros e produtos extraídos da região, com o minério de ferro. A criação da Zona Franca de Manaus, que tinha como objetivo atrair indústrias para a capital do Amazonas por meio de isenção de impostos na importação de matérias-primas e componentes industriais, além de empréstimos e incentivos fiscais. O principal objetivo dos governos militares era promover a ocupação humana e dinamizar a economia da Amazônia, melhorando a vida dos moradores e dos migrantes que se estabeleciam na região. A ocupação da Amazônia era também uma questão de segurança nacional por causa da propalada cobiça internacional sobre a região. A partir da década de 1970, o governo federal passou a dar maior estímulo ao grande capital, ou seja, às grandes empresas agropecuárias e minerais nacionais e estrangeiras que desejavam se instalar na Amazônia. Como consequência, surgiram conflitos de interesses entre os protagonistas sociais da Amazônia.
As atividades de madeireiros ilegais se chocam com os interesses e os direitos dos indígenas, dos poceiros, dos pequenos agricultores e dos povos da floresta, uma vez que eles derrubam a vegetação nativa e, para agravar a situação, fazem isso em terras que não lhes pertencem. Trata-se, portanto, do crime contra o ambiente e de invasão de terra. – 85% da região da Amazônia se encontra no Brasil. Isso significa 5 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a uma área 7 vezes maior que a França, e ocupa 61% do território nacional. A Amazônia abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Em toda a região amazônica, calcula-se que cerca de 26 mil quilômetros são desmatados todos os anos. No Brasil, em 2005, foram 18.793 quilômetros quadrados de áreas desmatadas, sendo como principais causas a extração da madeira, ilegalmente na maior parte, o aumento da população e da agricultura. Até 2004, cerca de 1,2 milhões de hectares de florestas foram convertidas em plantação de soja só no Brasil. Isso se deve ao fato das empresas acharem mais barato do que investir em novas estradas e portos para utilizar áreas já desmatadas. No desenvolvimento da agricultura e assentamento de populações, a primeira medida tomada é o desmatamento da área, que ocorre sem critérios mínimos de importância ecológica, porque vale lembrar que a biodiversidade na Amazônia é enorme. A região possui aproximadamente 20% de todas as espécies do planeta. Desse total, temos cerca de 21 mil vegetais, entre eles 2.500 espécies de árvores, 1.400 tipos de peixes, 300 mamíferos e 1.300 aves, além de milhares de insetos. Desde antigamente até os tempos atuais, os restos da vegetação desmatada, não aproveitados, são queimados para a limpeza da área para a agricultura, podendo levar esses animais à extinção. Outro problema ligado ao desmatamento é a seca dos rios. Se agravando com o tempo, com os rios secando e a diminuição da cobertura vegetal, diminui a quantidade de evaporação necessária para a formação de nuvens, tornando não só as florestas mais secas, como também o resto do país, já que a Amazônia é responsável por mais de 50% das chuvas que caem no Brasil. Mas não pense que o Brasil pode ser o único afetado. A Argentina, Uruguai, Paraguai e outras áreas também são, causando problema para a agricultura que reflete diretamente na produção de alimentos. O acordo que foi criado para diminuir em até 0% o desmatamento não teve sucesso no Brasil. A iniciativa foi apresentada pela Alemanha, Reino Unido, Noruega, organizações e empresas internacionais. A presidente Dilma Rousseff não assinou o acordo que levaria o Brasil a 0% de desmatamento. Ela afirmou que o Brasil não foi consultado e também que o acordo fere a legislação brasileira. Para ser considerado um acordo, a proposta tinha que ser sido negociada e transformada em um projeto, o que não foi o caso. Dilma explicou que esse acordo chocaria com a legislação brasileira, que permite que nós façamos o manejo florestal, que é meio de sobrevivência de muitas famílias no Brasil, como, por exemplo, as populações ribeirinhas, que sobrevivem do desmatamento legal, que não causa danos ao meio ambiente. A indústria da pecuária na Amazônia brasileira é responsável por 1 em cada 8 hectares destruído globalmente. Esforços para reduzir as emissões globais de desmatamento devem incluir mudanças no modo de produção deste setor. A indústria da pecuária na Amazônia brasileira é responsável por 14% do desmatamento global anual. Isso torna o setor da pecuária o principal vetor de desmatamento não apenas na Amazônia brasileira, mas no mundo inteiro. De acordo com o próprio governo brasileiro, a pecuária é responsável por cerca de 80% de todo o desmatamento na região amazônica. Nos anos recentes, a cada 18 segundos, 1 hectare de floresta amazônica, em média, é convertido em pasto. Não resta dúvida de que a Amazônia precisa ser ocupada e de que seus recursos naturais devem ser explorados, permitindo que milhões de brasileiros que ali vivem sejam beneficiados e conquistem melhores condições de vida. Entretanto, o extrativismo na região não pode ser realizado de forma irresponsável e predatória. É necessário que haja planejamento e que as esferas governamentais se dediquem à resolução da questão da posse de terra, que é a principal causa de conflitos e mortes na região.